Se a coisa for muito terrível, a gente pode considerar a coisa com outra. Olha só! Muita atenção! Fala, meu querido! Manda! Então ainda falta algum raciocínio aí nessa conta. Na aula que vem nós vamos ver. Esboço de uma parábola. Parábola. Pessoal, quando eu estava te ensinando a equação de primeiro grau, nós vimos que o gráfico é uma reta que pode ser crescente. Se eu faço isso, nós já sabemos que é... Então A é negativo. Mas, além de falar disso, falar que tem o coeficiente angular, que tem o coeficiente linear, eu também disse que esse ponto era um ponto muito importante. Raiz ou zero. Raiz ou zero, porque é o valor de x que torna a função igual a... Esse ponto também era um ponto muito importante. Alguém lembra que ponto é aquele ali? É o B. Porque se x é zero, y fica igual a b. Lembram disso? Essa relação, o fato de o gráfico de uma equação cortar sempre o eixo x na raiz e cortar o eixo y sempre no termo independente, isso vale para qualquer grau do mundo. Equação de milésimo grau vai cortar 1000 vezes o eixo x nas 1000 raízes. E vai cortar o eixo y justamente no termo independente. Dá um exemplo aí, professor, claro. X elevado a 1000 mais 666. Oh, essa é do mal. Se tem grau 1000, existe um teorema da álgebra que tu só vai aprender na faculdade, que diz que tem 1000 raízes. Beleza? Ou seja, o grau de uma equação é o número de raízes que ela tem. A equação de segundo grau? 2 raízes. Equação de terceiro grau? 3 raízes. Teorema fundamental da álgebra, mas é só na faculdade. Tá. O gráfico vai ficar uma loucura. Não só isso, mas ele pode crescer e depois descer. Pode ser uma loucura o gráfico. Só uma parada, tipo, gráfico de terceiro grau. Não teria o segundo grau dentro do gráfico? Mais ou menos. Uma equação de terceiro grau, via de regra, ela pode ter esse gráfico aqui, ó. Então ela está cortando o eixo x em 3 pontos, certo? Existe, de certa forma, uma parábola aqui, outra parábola aqui. Mas seria tipo A ao cubo mais B ao quadrado. Y igual a ax ao cubo mais bx ao quadrado mais cx mais d. Então ele não teria todos os... Não obrigatoriamente, pode ter isso aqui, b e c iguais a zero, que nem esse aqui, ó. Todas aquelas letras infinitas que estariam entre o x na 1000, o x 999, x na 1, eu coloquei zero para não acabar com a aula, só de escrever a equação. Certo? Mas tu vê, ó, é possível que esse nosso papo tenha te ajudado, mas pode ser que esse nosso papo tenha confundido um monte de gente, né? Isso é uma coisa delicada. Hoje eu fui dar atenção para um aluno terceirão e destruir a minha aula. Destruir a aula. Né? Isso é uma coisa delicada, tu vê. Eu sou um cara que gosto da interação do aluno e permito que o aluno, às vezes, faça aula e num ritmo mais próprio da turma, né? Isso às vezes é um erro meu. É uma coisa que eu tenho que parar com isso. Às vezes eu não posso deixar o aluno influenciar tanto o ritmo da aula. Tu viu, eu demorei um século para corrigir umas questões idiotas. Né? Às vezes eu fico prolixo, eu me enrolo na hora de falar, é um erro meu. Mas eu vou melhorar, eu prometo. Tu vê, né? Falar do teorema fundamental da álgebra, que é uma coisa na faculdade. Eu sou retardado, eu me cocô quando era criança. Então olha só, eu só quero te mostrar como é que esboça o gráfico de uma parábola, e é algo ridículo e simples. Tu só tem que lembrar que todo o gráfico do mundo corta o eixo x e corta o eixo y no termo independente. É o termo independente. Quer dizer que se eu tenho uma equação tipo essa aqui bem simples, se eu quiser fazer o esboço desse gráfico, basta eu achar as raízes e pronto. Números que multiplicados dão 8, somados dão 6. 2 e 4, obrigado. Já que eu sei que o gráfico é uma parábola com gravidade voltada para cima e que corta o eixo y no 8,
Em poucos segundos, eu tenho um esboço. Tudo bem para vocês? Por isso que eu falei esboço, não falei gráfico. Isso não é o gráfico. Isso não é o gráfico. Gráfico tu já sabe, é... Tabela são 5 valores no meio. Uf, deu. Tudo bem? Beleza? Isso é gráfico? Não, é esboço. O que eu fiz para fazer o esboço tão rápido? Achei as raízes e por subproduto, porque quem ainda só está no Bhaskara tem que sofrer um pouquinho para aprender subproduto e ficar ninja. E como o B, aliás o C, né, que é o termo independente, que lá era o B antes, né? Como o C foi 8, eu sabia que quando o X é 0 vai cortar no... E já tive uma ideia do gráfico em segundos. Essa é uma ferramenta muito poderosa, saber esboçar o gráfico de uma equação de segundo grau, puf, bem rápido. Agora, bacana, faça um comentário sobre esse esboço. Ah, mas é porque a soma, bonito garoto, a soma é menos B sobre A. Certo? Não, não. É isso aí, garoto. Se todo aluno boiasse assim toda a aula, ficava feliz. Tá? Então, realmente, o aluno tem razão. Ô, professor, por que a tua soma deu 6 e não menos 6? Porque na soma é menos B sobre A. Bonita pergunta do colega. Alguém fazer comentário sobre o meu esboço? Primeiro, o vértice não é perfeito. Ótimo, eu não sei quem é esse ponto aqui. E a gente não sabe Né? Eu não sei, aqui até dá pra achar fácil, né? Mas essa parte aqui realmente eu não sei. Eu vou te dizer que quando a gente esboça o gráfico apenas com as raízes e com o C, a gente perde o vértice. Mas agora que a gente deu uma estudadinha a mais, dá ou não dá pra melhorar esse gráfico? Quem é o cara aqui, ó? Quem é esse aqui, ó? 4 mais 2 é Concorda com o Carlos? 2 com 4, 6 dividido por 2? Claro, bem no meio entre o 2 e o 4. E como é que eu acho isso aqui, ó? bota uma forma ou... Ou usa a fórmula, mas eu acho que é tão gostoso. 3 vezes 3, 9 com 8, 17. Menos 6 vezes 3. Menos 18. 17 menos 18? Agora o gráfico tá legal pra caramba. Concorda comigo? Cuidado. Às vezes o aluno se vicia nisso e quer sempre fazer o gráfico assim. Ele quer sempre achar olhar para o C, traça o gráfico e deu. Quando meu professor me contou isso, eu fiquei, putz, beleza, nunca mais vou fazer a tabela de 5 valores do mal. Nunca mais. Eu vou só achar olhar pro C, desculpa, Carlos, e traçar o gráfico. Beleza, galera? E vai que um dia tu empolgadão com essa vai tentar fazer Bhaskara e... vai fazer Bhaskara bem feliz e... Bhaskara sempre funciona, gente. Então o cara tá bem feliz e vai fazer Bhaskara e... Vocês não lembram do verbo? Vocês não lembram, isso é grave. Menos B... Ih, salvar. E aí o delta dá negativo. Se o delta dá negativo, não tem raiz real. Concordas comigo? Pronto, se tu decorou que era através das raízes do C que fazer o gráfico, já não faz o gráfico. Por isso que tens que saber. Fazer gráfico é através de tabela. E no meio da tabela, x do vértice sempre existirá. Que é menos b sobre 2a. Concordas comigo? Então cuidado, esta dica que eu acabei de dar para vocês é só para esse e só serve quando a função tem raiz, né? Quando ela não tem raiz, o que tu vai fazer? Não vai dar para achar raiz, aí só pela tabela, tá beleza? Por isso que eu estou te dando vários caminhos na hora de agir. Esboço e gráfico. Sim, tem uma questãozinha na prova que eu peço o esboço. Eu só peço o esboço, não peço o gráfico. Deixa eu ver se vocês, como é que vocês sairiam. Antes do trabalhinho, vou te pedir aqui para fazer o esboço de uma. Manda, meu querido. Não, porque assim, na verdade, soma e produto e Bhaskara dão o mesmo resultado. Se Bhaskara não funcionou, é porque soma e produto vai passar a tua vida inteira tentando, também não vai conseguir. Quer dizer que não existem valores reais que zerem ela. Quer ver, gente? Olha só. Eu também me perguntei isso, sabe, cara? Por exemplo, olha só. Me diz um valor que zera isso aí. 10. Não,
Menos 10. Não dá pra fazer raiz dele. Esse cara aqui é negativo. Esse cara, quando for elevado ao quadrado, mesmo que ele seja negativo, vai ficar, mas tem menos na frente. Número negativo com número negativo vai poder dar zero? Não. Jamais pode fazer o que tu quiser. Número real, que substituído no x e d zero, tu jamais vai encontrar. O que existe é número imaginário. Ah, é aquela invenção do Bombelli, né? Aquela sacada do Bombelli. Vou chamar raiz de menos 1 de i. Aí a gente acha o número. Mas onde é que eu vou fazer no gráfico se o imaginário não está aqui? Certo? Então nem toda equação de segundo grau possui raízes. Nem toda equação de segundo grau possui zeros. É isso aí. Nem toda equação de segundo grau possui raízes ou zeros. Olha, só agora na faculdade é que eu estou aprendendo números imaginários de verdade. Eu aprendi números imaginários bem basicamente para o ensino médio. No terceirão tu vai aprender números imaginários, fazer umas continhas. Mas vai ser tipo a nossa, acha a raiz e se der número negativo, a resposta fica lá, 3i. Pois é, não, aí assim, quando a gente vai fazer gráfico de número imaginário, a gente usa um plano que não é o plano cartesiano, é o plano Argand-Gauss. É um outro plano, onde aqui é a parte real do número e aqui é a parte imaginária, mas aí é outra história, certo? Eu comentei, exatamente, comentei rapidamente com vocês. Quando não tem como fazer esboço com raiz negativa? Tem sim, sem problema nenhum. O negativo, as raízes vão ficar aqui só, né? Aí pode ser assim, sem problema, tá? Ô pessoal, as raízes, ou basta pelo subproduto. Menos b, mais ou menos. O 2 e o 4, né? Eu fiz o subproduto de cabeça. É isso mesmo, tá? Ó, a colocação do colega é importante. Como é que eu achei o 2 e o 4, meus amigos? Eu fiz subproduto mentalmente, o produto dá 8 e a soma dá b com sinal trocado. Por que eu fiz de cabeça, Luiz? Porque aqui é 1, ó. Aí como a soma é menos b sobre a, o a é 1, fica assim, fica bem prático, ó. Como o produto é c sobre a, o a é 1, fica só c. Por isso que eu peguei uma bem prática aqui, para ficar bem rápido e exemplificar para vocês. Certo? A soma dava 6, ó, sinal trocado. E o 8 é onde corta o eixo y. Isso, para poder fazer um gráfico bonitão, para a curvatura estar bem honesta, para tu ter pontinhos aqui e aqui, e fazer um gráfico bem bonito, eu teria que pegar 5 valores e aqui no meio calcular o que nós nesse caso já até sabemos, né? 3, ó. Aí nós faríamos tipo assim, 2, 4, 1, 5, então tu vê, ó, ia acabar sem querer, tendo as raízes e o vértice. E ainda teria os valorizinhos um pouquinho mais para cá para dar a curvatura bem bonita do gráfico. Mas tu vê, o esboço já achou esse e achou um ponto a mais aqui, que era o 8,0, né? Já deu para ter uma noção do que era. Ó, só para ver se vocês estão manjando, meu maldito apagador, hein? Eu vou colocar uma aqui e vou te dar 3 minutos para esboçar. 3 minutos. Ô galerinha, ó, arrisca, faz o esboço, vamos ver se tu entendeu? 3 minutos, é bem rápido, acha as raízes, vê quem é o C e faz o esboço.